Vamos iniciar então, meu povo. Um bom dia para vocês. Assim que o pessoal for entrando, a gente vai dando sequência. Primeiramente, então, a gente vai responder, aliás, corrigir as questões da aula anterior que falava sobre conservação de alimentos. Página 56, abre aí, e 57. Vamos lá, então. E vamos à atividade número 13. Na página 56. A pergunta era a seguinte: qual é a diferença entre os corantes naturais, sintéticos e artificiais? Na verdade, artificiais e sintéticos são a mesma coisa. Mas qual é a diferença deles então? Os naturais, eles vêm da própria natureza, são retirados da natureza. E os sintéticos ou artificiais são aqueles feitos em laboratório, né, pelo ser humano, que geralmente tem a coloração idêntica àquele que a gente encontra na natureza. Só que eles não têm nada de natural neles. Não tem nenhuma parte da natureza nesses que são sintéticos. Essa é a diferença, então. Naturais vêm da natureza mesmo, sintéticos ou artificiais produzidos em laboratório. Vamos para a próxima. A próxima pedia a sua opinião. Então, aqui é a resposta bem pessoal, tá? Quem se beneficia mais com o uso dos aditivos alimentares? Indústrias ou o ser humano? E aí você tinha que colocar por que tu acha isso, né? Mas, assim, gente, no geral, o benefício ele é maior para os fabricantes, tá? Para as indústrias, porque eles lucram bastante com as vendas dos produtos. A gente compra muito produto industrializado, tá? Enlatado, aqueles de saquinho. A gente compra muito isso, então para eles é bem mais benéfico. Já para nós, quando consumimos, a longo prazo vai fazer um mal bem grande para nossa saúde, né? Se a gente consumir em grande quantidade. Página 57 agora, número 15. Claro que vocês não iam comentar com os colegas, né? Nem com o professor, mas vocês poderiam refletir sobre o que estava escrito ali, tá? O que podemos fazer para evitar o consumo exagerado de alimentos industrializados? Quem quiser falar? Eu quero. Fale, meu querido. Eu não vou. Uma fazenda, daí ele tem os próprios bichos, por exemplo, as vacas. Daí todo o leite que vem, acho que a gente toma é só das vacas do vô, que não é industrializado. As Legal. galinhas, os ovos também, não são industrializados. A horta. Perfeito. Basicamente aqui tu falou assim, substituir, né, os industrializados pelos naturais. E aí a gente consome mais alimentos orgânicos. Perfeito, é isso aí mesmo. É a solução mais óbvia, digamos assim, né? A gente substitui por coisas mais naturais. 16, então. Quais critérios você e a sua família... Então é bem pessoal esse aqui também, tá, gente? Cada um pode ter dado uma resposta diferente. Você e sua família utilizam para escolher os alimentos consumidos em casa? Eu aqui em casa, a gente olha sempre os ingredientes para ver se tem algo que a gente não possa comer, né? Que não seja legal. E aí A a gente gente só... compra no mercado, assim, base arroz, açúcar e café. Não tem muito industrializado, não. Tipo É. ketchup, maionese, Isso aí agora tem. uns iogurte, que Mas não. infelizmente é industrializado também. Né? Um refri, um suquinho, algo assim. Não. Ou glória. Mas então aqui bem pessoal, tá? Conversa com a família e veja quais os critérios que vocês usam aí para poder consumir os alimentos em casa e comprar lá no mercado. E a última também, essa é mais pessoal ainda, eu acho, né? Fazer uma lista dos alimentos que você ingerir, inclusive bebidas, ao longo de um dia apenas, tá? Era só um dia. Escolhesse um dia e fizesse a lista. No dia seguinte, selecione entre esses itens os alimentos que são saudáveis. Baseando-se nessas informações, analise o seu estilo de vida e reflita a respeito dele. Então, era para vocês fazerem a lista e ver, calma aí, vamos contar quantos alimentos saudáveis tem. Eu fiz essa atividade foi semana passada, foi de manhã, daí eu não terminei de fazer o resto do dia. Eu Ah, só tá. coloquei de manhã. E dessa listinha aí tinha coisa saudável? Sim,
Oh, a bênção. Ótimo. O desafio era a gente contar e ver quantas coisas saudáveis tem, né? Se tivesse só uma ou duas, a gente ia ter que dar uma, né, rever aí a nossa alimentação. Se tiver bastante, show, continua com essa alimentação que vai ser sucesso. Essas perguntas aqui eram bastante pessoais, porque você tinha que ver com a sua família, né, o seu próprio estilo de vida, sua opinião. Então não teria muito assim o que colocar assim, esse está certo, esse está errado, tá? É bem pessoal mesmo. E aí, ainda na página 57, tinha uma parte ali onde dizia pesquise. Dizia assim, ó, para garantir comodidade e rapidez, muitas pessoas compram alimentos prontos, os quais muitas vezes danificam a saúde. Um exemplo é aquele miojo, né? Termina de preparar em 3 minutos. E aí o pessoal consegue comer rapidão. Então, assim, diz assim, ó, pense nos problemas que o consumo de conservantes, de corantes, sal, açúcar em excesso vão ocasionar no organismo. E aí era para consultar na internet informações a respeito das doenças mais comuns causadas pela alimentação inadequada e colocar o que você achou. Pode, meu querido? O que tu achou? Olha, eu achei obesidade, diabetes e anemia nutricional. Dislipidemia, gastrite, colesterol elevado, hipertensão arterial. Portanto, uma vida saudável necessariamente passa por uma alimentação equilibrada. Quem descobre isso logo cedo absorve ótimos hábitos alimentares. Isso mesmo. Gente, basicamente são esses mesmos, essas doenças aí, tá? A obesidade vem porque é muita gordura que a gente consome e o metabolismo não consegue tirar essa gordura tão rápido assim. Anemia, que ele falou antes ali, é quando falta nutriente, tá? Quando não tem ferro e esse tipo de coisa. Se a gente só se alimenta de produtos industrializados, não tem muito nutriente ali. Então, provavelmente a anemia pega mesmo. Excesso de sal causa hipertensão, que é a pressão alta. Diabetes por causa de muito açúcar, que também tem nesses alimentos. Então, é perfeito. A gastrite é problema no estômago, né? Porque esses alimentos a longo prazo eles causam como é que eu posso dizer? Eles vão irritando o teu estômago, sabe? Com o tempo, porque é tanto produto, tanta substância química que o teu estômago uma hora vai dizer para, por favor. Daí ele vai ter uma gastrite, que são feridas dentro do estômago. E terminamos. Terminamos aí então a correção das questões. Agora eu só quero lembrá-los de que o tema, quem ainda não enviou no Eclass, pode fazer ainda hoje, tá? Se não conseguir pelo Eclass, pode ser. Era fazer a receita aquela. Era a receita na página 58. Tá? Eu olho pelo Eclass, tá? Se vocês conseguirem, postem lá. Se não conseguir, podem me mandar pelo WhatsApp mesmo. Mas enviem, tá? Eu quero ver a receita de vocês. Gente, só para um recado aqui para vocês. Hoje, depois que eu colocar o roteiro lá no Eclass, que vocês baixarem, vocês só vão fazer a página 59 do livro. E vocês podem ver aí que na página 60 em diante, diz assim, ó, projeto. Agora presta atenção, para tudo e presta atenção que eu vou falar. Esse projeto que está escrito na página 60, a gente não vai fazer por duas razões. Primeiro, tem bastante coisa aqui que a gente teria que pesquisar antes, que eu teria que explicar para vocês, tá? E segundo, porque ele é bem mais viável de fazer, faz mais sentido a gente fazer em aula presencial. A gente, todo mundo junto lá no laboratório de ciências, tá? Conversando e fazendo junto. Em casa vai perder um pouco o sentido, tá? Ele fala bastante sobre reciclagem, que vocês podem ver que é reciclagem na escola. Infelizmente, a gente não tá lá no colégio para fazer isso de uma forma mais completa, sabe? Se for para fazer o projeto pela metade, não adianta, tem que ser completinho. Então a gente não vai fazer, infelizmente vai passar esse aqui em branco. Claro que assim, gente, nem todos os projetos que os livros de ciências vão trazer para vocês nesse ano, a gente vai conseguir fazer, ok? Tem os que a gente vai adaptar e etc. Esse aqui, por exemplo, é um que não vai ser viável a gente concluir ele. Então, entendido aqui essa parte do projeto? Não vamos fazer.
Aí vocês percebam que hoje, depois que vocês fizerem a página 59, o que vai acontecer? O livro acabou, tá? Veja bem, galera, o livro de ciências desse bimestre já vai chegar no final, depois que vocês fizerem a aula de hoje, e aí vocês já vão ter que se organizar aí com o segundo livro, tá? O livro do segundo bimestre. E aí, então, é o seguinte, gente, depois que vocês encerrarem todo o livro, ainda essa semana, eu vou fazer um pequeno teste com vocês para, assim, diagnóstico de conteúdo, tá? O que seria isso? Só para eu ver como é que foi o desempenho de vocês nos assuntos que a gente estudou em casa, tá? Então, a partir daquele capítulo que a gente começou a estudar em casa, lá em março ainda, a prof vai fazer um mini teste, sabe? Para vocês responderem e me mandarem e eu dar uma analisada assim, ó, ele entendeu, não entendeu, tá? A gente vai dar aquela revisada, tá? Como se fosse revisada para antes da prova, sabe? Não vai ter prova, não vai ter esse tipo de coisa, avaliação, nada desse tipo, tá? Por isso que é só um testezinho básico para eu conseguir ver se vocês entenderam direitinho, tá? Porque digamos que agora no final de abril a gente volte para a escola, vai que eu preciso saber se vocês conseguiram entender os conteúdos desse bimestre, né? Se tá tudo ok, eu preciso ter um parâmetro para quando a gente voltar. Como que vai ser? Provavelmente vai ser perguntinhas básicas, assim, não vai ter muitas perguntas, porque vocês vão ter que responder no caderno e me enviar foto, como sempre. Ou num arquivo de Word, sabe? No computador. Quando vocês fazem trabalho lá digitado, que vocês fazem lá no computador, de repente eu mando um arquivo assim para vocês responderem em Word mesmo, responde no PC e envia pelo Eclass, para não precisar tirar foto, sabe? Responde no computador e já envia direto no Eclass. Então, se tiver algum outro meio mais fácil ainda da gente fazer isso, eu vou avisar vocês. Então, assim, provavelmente ainda vai ser essa semana esse mini teste aí que eu vou aplicar para vocês. Então, já vai dando aquela revisada no livro. Capítulo 2, gente. A gente começou a ver em casa. Ó, capítulo 2, página 22 ou 24. 24 era a página. A partir dali, então, algumas perguntinhas simples até os conteúdos que a gente viu até então, para ter uma base aí, uma noção de como que vocês foram, qual foi o desempenho de cada um durante as aulas em casa. Quem acompanhou, tudo bonitinho, quem fez, mandava foto, fazia os temas, tudo certinho, fica tranquilo, tá de boas, é só dar aquela revisada básica e semana que vem a gente já começa um livro novo, livro do segundo bimestre, tá? E os conteúdos são bem legais, acho que é sobre o espaço sideral. Bom, se surgirem dúvidas, vocês já sabem, né? Procura a prof, fala no WhatsApp, tudo certinho, não tem problema. Um beijão e qualquer dúvida manda aí as perguntas, tá? Tchauzinho, bom dia para vocês.